Mas que Copa tivemos, né? Foi um torneio bem recheadinho, né? Muita coisa para acompanhar, 104 jogos, né? E eu tive o privilégio de assistir basicamente todos eles. Foi, como sempre é, né, uma Copa de muitas histórias, novidades, polêmicas e de muito público. Havia esse receio se essa Copa sofreria com lugares vazios por causa das políticas do governo Trump, que afastava a gente de fora para entrar nos Estados Unidos, e mais ainda pelos preços absurdos dos ingressos. Mas no final, não corremos nem risco de sofrer com lugares vazios. Essa foi a Copa com a melhor taxa de ocupação de estádios de todas, né? O pior caso que eu acho de algum jogo com lugares vazios que eu vi deve ter sido uns 2.000 lugares só. Realmente, foi foda ver casa cheia num estádio de 68 mil para verem um Congo e Uzbequistão. E agora vamos falar do que aconteceu em geral no torneio, né? As surpresas e todas as minhas previsões que deram erradas, porque como sempre, tive bastante. Apesar de previsões erradas, eu acho que meu saldo nessa Copa foi até bom, né? Eu acertei o campeão, né? E arrebentei no bolão também, faturei uma graninha. Mas antes de mais nada, não se esqueça de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal, né? Agora, vamos analisar essa Copa parte por parte. O grupo A foi, como esperado, bem disputado e equilibrado. Aqui o México cumpriu seu favoritismo, mas foi até melhor do que esperava, 9 pontinhos bonitinhos, sem nenhum gol sofrido. Aliás, a defesa mexicana se mostrou muito bem nessa Copa. Não há como negar que foi uma campanha positiva do México, souberam aproveitar bem a vantagem de jogar em casa. Vai ser interessante ver como seguem daqui adiante, agora com o Rafa Marques de técnico. Quem não cumpriu com o favoritismo foi a Coreia, que apesar de ter começado bem com uma vitória sobre a Tchequia, vacilou feio e perdeu o segundo lugar para a África do Sul, e não pôde nem avançar entre os terceiros colocados, o que resultou na demissão do Hong Min-bo. Já que se safou de um vexame foi a África do Sul, que depois de uma estreia terrível contra o México, conseguiu se reerguer e pegar o segundo lugar com uma baita vitória sobre a Coreia, fazendo uma boa partida e mostrando por que esse não era um time a ser menosprezado. Já a Tchequia, não posso dizer que foi uma decepção tão grande assim, já que meio que esperava que não apresentaria um grande futebol, mas ainda assim achava que podiam conseguir algo contra esses adversários com a estatura alta e força física de seus jogadores, mas não deu. Tiveram que se contentar com um só pontinho e o último lugar, provando que era um europeu mais sem graça da Copa, que nem eu tinha dito. O grupo B terminou com as mesmas posições que havia previsto, mas não da forma que imaginava. A Suíça estreou com um tropeço inesperado, um empate contra o Catar, em que a Suíça foi totalmente dominante pelo jogo inteiro, mas só conseguiu fazer um gol, e o Catar puniu eles com o famoso "quem não faz toma". Porém, depois, os suíços se resolveram bem contra a Bósnia e venceram o Canadá na frente da sua torcida, né? Com o jovem atacante Manzambi se tornando o protagonista dessa seleção, né? Um baita jogador. O Canadá, por sua parte, pode ter perdido para a Suíça, mas ainda assim conseguiu o segundo lugar. Começou com um empate com a Bósnia, tendo aquela questão da ineficiência ofensiva que eu tinha mencionado no meu vídeo, criando muitas chances, mas não as convertendo. Porém, não sofreu isso contra o Catar, né? Metendo 6-0, o outro resultado surpreendente do grupo. Claro, foi totalmente condicionado pelas 2 expulsões que o Catar sofreu, mas ainda assim, a eficiência ofensiva do Canadá estava em dia. E o Catar conseguiu seu primeiro pontinho contra o adversário mais improvável, mas ainda assim teve que aturar uma baita surra do Canadá. O futebol apresentado pelo Catar nesses 2 primeiros jogos foi bem fraco, e não teve como a FIFA carregar esses caras. Tenho que admitir que o time teve azar do Al-Mazzali não ter estado 100% para essa Copa, né, ficando a maior parte dela no banco. E assim o Afifi meio que jogava sozinho lá na frente, né, sem ter a companhia de seu parceiro preferido. Mas também não ajudava a escalação bosta do Lopetegui, né, que insistia em usar o Issalaia, que é um zagueiro ruim, e ele inventava de botá-lo no meio campo, daí ficava difícil de ter muita criação boa de jogada, né. Contra a Bósnia eles certamente jogaram bem melhor, né, foi um joguinho legal de assistir, mas não foi o bastante para evitar a derrota. E a Bósnia fez uma boa Copa, né? Não apresentou um grande futebol, que nem a Tchequia não jogou com muita técnica, mas sim com força física. Mas diferente dos tchecos, aqui deu bons resultados para os bósnios. O grupo C foi talvez o que mais seguiu de acordo com as minhas previsões, né? Brasil e Marrocos empataram e o Brasil pegou a liderança pelo saldo de gols. Não foi uma performance muito grandiosa do Brasil. Os 2 jogos finais tiveram placares convincentes, no geral construídos no primeiro tempo, mas muito por causa das entregadas que Haiti e Escócia deram no meio campo ou na defesa. Claro que a pressão e contra-ataque do Brasil se mostraram muito bons, mas os problemas que vimos na seleção na estreia não se resolveram nessa Copa, que nem fomos ver depois no mata-mata. O meio campo se mostrou um ponto fraco, com o Casemiro fazendo uma Copa muito ruim no geral. Pro Marrocos eu tenho que dizer que o trabalho do Wabi deu muito certo, né? O time sem dúvida jogou um grande futebol, mesmo com desfalques duríssimos como o Agüer, que não se recuperou a tempo de lesão, e o Ezauzoli, que teve que ser cortado de última hora. A seleção soube competir muito bem e ir longe na Copa. O único problema é que a ineficiência ofensiva do time ainda continua, é algo que ainda tem que ser trabalhado. O Haiti fez o esperado, foi competitivo, mas não conseguiu muita coisa apesar disso, mereciam ter pelo menos empatado com a Escócia. E honestamente, se a pontaria de seus atacantes fosse melhor, eles podiam muito bem ter virado aquele jogo. Mas de qualquer forma, eles saíram de cabeça erguida e ficou animado pro futuro deles dentro da CONCACAF. E a Escócia? Eu vou embora!
4 Euros e agora 9 Copas do Mundo e nenhuma vez passou da fase de grupos. É sacanagem, pelo amor de Deus, né? Mas mereceram, pelo futebol meia boca apresentado. Não que seja uma enorme surpresa isso, mas ainda um pouco decepcionante pela forma heróica que eles tinham se classificado para essa Copa. O grupo D era para ser, na minha visão, o grupo mais louco e equilibrado, mas não foi tudo aquilo que poderia ter sido. Longe de ter sido chato, mas não foi tudo o que esperava. Muito por causa de uma das maiores decepções dessa Copa e um dos principais erros nas minhas previsões, a Turquia, que já na segunda rodada terminou eliminada. Eu havia mencionado na minha análise deles que os turcos tinham um certo problema em serem eficientes no ataque, mas o que fizeram nos 2 primeiros jogos beirou ridículo, né? Mais de 60 finalizações e nenhum gol. Como quem não faz toma, os turcos acabaram eliminados, mas puderam encerrar a Copa com uma vitóriazinha irrelevante contra os Estados Unidos, que fizeram uma fase de grupos interessante, né? Estrearam de forma espetacular contra o Paraguai, imaginavam um jogo apertado, mas os caras resolveram logo a partida, jogando futebol bem agressivo de muita pressão. O Pochettino conseguiu tirar algo bom desses caras, né? A defesa ainda era meio ruim, mas o ataque, o ponto forte da equipe, conseguia compensar bem isso. O Paraguai começou bem mal a Copa, né, mas conseguiu se recuperar bem, vencendo a Turquia com um homem a menos e mostrando sua conhecida força defensiva, concluído com um empate meia boca com a Austrália para se classificar aos 16 avos de final. Os australianos, por sua parte, tiveram uma boa Copa, né, eram considerados, incluindo por mim, os mais fracos do grupo, mas ainda assim terminaram em segundo. Não que isso fosse inimaginável, né, sempre foi um time bem capaz, mas ainda assim chama atenção. O estilo de jogo australiano de contra-ataque rendeu muito bem, né, especialmente contra a Turquia, onde o Irhan Kunda foi fenomenal, junto também com o Pat Beach. Todo mundo imaginava o tradicional Matthew Ryan como o titular, mas Beach ganhou a posição e foi muito bem. O gol da Austrália parece que vai estar em boas mãos nos próximos anos. O grupo E teve boa disputa, a Alemanha conseguiu cumprir o favoritismo e ser líder, começando com uma grande goleada sobre o Curaçao, que deu uma impressão de um time muito intenso e eficiente, mas ao enfrentar os 2 mais fortes do grupo, a Alemanha mostrou bem mais problemas. Venceu de virada a Costa do Marfim, mas bem por pouco, e depois perdeu de virada do Equador. Claro que já estavam classificados aí, mas ainda assim eles jogaram com o time titular. Claramente dava para ver que a Alemanha não estava em condições de ser uma das favoritas dessa Copa. Daí Curaçao, né, viveu o pior que se esperava deles e também o melhor. A tão antecipada grande goleada contra a Alemanha acabou se concretizando, mas conseguiram um golzinho, né, gol de empate ainda, o que foi fenomenal pelo menos. A verdade é que o Curaçao não jogou lá tão mal assim, o problema como esperado foi a defesa, né. Mas essa defesa também teve seu momento de brilho, conseguindo um gigantesco empate contra o Equador. Nem ficaram tão longe de vencer aquele jogo. Baita partida do Rum e que Copa do Juninho Bakuna e do Chong, que eu vinha subestimando pela temporada fraca dele com o Sheffield United, mas com a camisa de Curaçao ele arrebentou. É um que merece mais sucesso com clubes. E o Equador, esse ataque merda fez eles sofrerem, né? Mas uma vitória improvável contra a Alemanha salvou eles de serem eliminados dessa fase. Já a Costa do Marfim pode sair dessa fase de grupos meio frustrado, né? Começou bem com uma vitória apertada contra o Equador, onde o Diomandé pôde mostrar para o mundo quão perigoso ele é, mas aí contra a Alemanha começaram vencendo e tiveram mais de uma oportunidade para ampliar o placar, assim, chances claras, mas desperdiçaram e tomaram a virada. Então no final ficou meio com a sensação de que eles podiam muito bem ter liderado o grupo. Mas de qualquer forma, eles puderam avançar pela primeira vez ao mata-mata, o que era o mais importante. O grupo F teve a tão esperada disputa entre Japão e Holanda pela liderança. Os dois empataram na estreia exatamente como tinha previsto, 2-2, mas no final a Holanda acabou tomando a liderança, ao contrário do que tinha previsto no meu vídeo. Também, né, com o 5-1 que fizeram contra a Suécia, eles garantiram a primeira posição pelo saldo, caso precisassem disso. Foi uma fase de grupos bem sólida da Holanda, né, com destaque para o Somerville, que foi um nome que não dei atenção no meu vídeo, mas acabou sendo protagonista nessa Copa. O Japão teve momentos de brilho, de muita qualidade, mas também de motivos para questionar o Moriyasu. Contra a Holanda, o Japão teve uma postura passiva demais até sofrer o primeiro gol, e é algo que eu percebi bem nessa Copa. O Japão de Moriyasu parece que precisa tomar um gol para fazer aquelas grandes partidas contra adversários de alto nível, que a gente acostumou a ver nessa década. Há muito conservadorismo no jeito que o Moriyasu vê os jogos, e isso pra mim limita o potencial desse time. Ainda assim, o Japão fez o que precisava e se classificou em segundo. Quem também se classificou foi a Suécia, que foi um time que não levei tanta consideração nas minhas previsões, mas sabia que podia ser perigosos, né, e se classificarem pro mata-mata. Só que certamente não imaginava o que fizeram na estreia, né, assim como contra a Tunísia, isso foi bem louco. Depois a defesinha michuruca da Suécia mostrou sua cara na goleada contra a Holanda, e depois conseguiram garantir a classificação com o empate contra o Japão, graças a um golaço do Elanga, que foi um baita destaque desse time na Copa. Esse ataque sueco é algo para ficar de olho nos próximos anos. E a Tunísia fez pra mim a pior campanha da Copa. Tecnicamente foi a segunda pior, mas honestamente eles merecem ser considerados a pior seleção da Copa. 5-1 pra Suécia é sacanagem, né? E a federação achou a mesma coisa, tanto que demitiu o Lamouchi no dia seguinte, após o jogo. Ele já vinha pressionado e seu plano de jogo, escalação e substituições não deram nada certo. Aliás, a convocatória não funcionou, a ideia de renovação intensa, deixando de lado vários nomes experientes da seleção, não funcionou bem.
Depois de demitir o Lamochia, a federação trouxe o Hervé Renard para tapar o buraco, mas aí já era tarde demais, e a Tunísia só pôde se contentar e não sofrer tantos gols. O grupo G acabou não sendo tão simples para a Bélgica como alguns esperavam. Como eu esperava, os belgas acabaram empatando com o Egito. A dificuldade de quebrar uma defesa bem postada e a vulnerabilidade em contra-ataques ficou bem evidente nesse jogo. E também contra o Irã, o que eu já não esperava tanto. Daí contra a Nova Zelândia, eles conseguiram se resolver bem, né? Especialmente que os neozelandeses precisam vencer e não paravam de ir para cima, né? Dando espaço para a Bélgica ampliar o placar. E falando da Nova Zelândia, a Copa deles foi exatamente como tinha simulado, exceto que sofreram mais gols do que tinha previsto. Essa defesa neozelandesa me parecia melhor antes da Copa, mas mostrou que tem bastante coisa para melhorar ainda. Mas não dá pra dizer que foi entediante acompanhá-los. Seus 2 primeiros jogos foram alguns dos melhores desse grupo, mas uma pena que em ambos os casos tiveram uma vitória inédita em suas mãos e no final, por erros de marcação, acabaram tomando empate, e no caso do Egito, a virada. E o Egito finalmente conseguiu sua primeira vitória das Copas e avançou para o mata-mata. Foi uma Copa muito boa dos egípcios, essa que pode ter sido a última Copa do Salah, mas a primeira de Choubir, goleiraço que justificou bem ser o novo titular da seleção. Egito pode conseguir grandes coisas com esse mano no gol. E o Irã, que obviamente teve que lidar com tantos problemas por causa da guerra e um elenco envelhecido, não avançou de fase, mas pôde sair de cabeça erguida, né? Saindo invicto dessa Copa. Tem que mencionar a baita atuação do Rezaian, né? Sua última Copa e ele jogou muito. O grupo H foi o grupo da campeã, que nem eu tinha previsto, mas a fase de grupos da Espanha foi bem fraca. A falta de profundidade de elenco no ataque pesou aqui, já que eles tiveram que lidar com o Yamal não estando no 100% e se recuperando de lesão. Essas questões melhoraram no mata-mata, mas é um ponto a ficar atento dos espanhóis daqui pra frente. E o Uruguai cumpriu o desastre que muitos esperavam. Eu até simulei que o Uruguai avançava desse grupo, mas tinha avisado que não seria nenhuma surpresa se eles ficassem atrás de Cabo Verde ou da Arábia. As limitações desse elenco ficaram evidentes, né? O time que tem Muslera no gol não sai impune, né? E o trabalho de Bielsa para lidar com o vestiário se mostrou, como esperado, um desastre. Aliás, eu adoraria ver alguma gravação do vestiário uruguaio depois do jogo contra a Espanha, né? Imagina um clima pesado. E Cabo Verde, a sensação da Copa. Eu tinha falado que esse time tinha total capacidade para avançar o mata-mata, mas eu nunca achei que seriam capazes de conseguir algo contra a Espanha. E no final foram o único time da Copa que não perdeu para eles. Vozinha também foi uma baita surpresa, eu nunca achei que ele seria o destaque de Cabo Verde na Copa. Porque vamos falar a verdade, ele nunca foi lá um grande goleiro, mas na hora mais importante de sua seleção ele apareceu, e no final é isso que importa. E por fim a Arábia Saudita, né? Se falar como o Uruguai fez um vexame aqui, mas a Arábia também, né? Essa foi talvez a primeira Copa em que a Arábia teve um confronto de Copa em que podiam se dizer como favoritos. E no final o empate contra Cabo Verde ficou no lucro, porque mereciam ter perdido aquele jogo. Considerando tudo isso, e que até o terceiro colocado podia avançar, o investimento que estão pondo no futebol saudita, foi uma espécie de vexame para eles também, né? E tenho que dizer que fiquei com uma impressão ruim do trabalho do Donis. O cara tirou o Al-Dawsari no jogo contra Cabo Verde quando ele era o nome mais qualificado do time para achar alguma coisa ali. E o saudita que mais fez gol na liga local, o Al Ghannam, nem foi usado. Vai precisar fazer bem melhor se quiser ficar no cargo de técnico. O grupo E, o grupo da morte, realmente foi barra pesada, mas a França não deixou pra ninguém. Sofreu bastante no primeiro tempo contra o Senegal, mas depois dominou e resolveu bem os seus jogos. Já o Senegal, esse sofreu bastante, né, ficando em muito perigo de ser eliminado nessa fase, perdendo os 2 primeiros jogos, e eu tenho que pôr essas derrotas em parte no Mendy e especialmente no Koulibaly no jogo contra a Noruega. Esse era o meu receio pro Senegal antes dessa Copa, né, as entregadas que essa defesa dava, os erros de passe do Koulibaly. Foi o que custou esse jogo contra a Noruega, mas o Senegal conseguiu se safar com uma goleada sobre o Iraque e avançar para o mata-mata. E o Iraque, coitado, né? Fez uma estreia bem competitiva contra a Noruega. O placar de 4-1 não foi justo pelo que foi o jogo, era mais para 3-1 mesmo. Mas a Noruega conseguiu um 4º gol no último minuto, com o time do Iraque já morto. Daí contra a França não teve muito o que fazer, né? Com o Senegal eles podiam sonhar com algo, mas logo no começo tiveram um jogador expulso e daí acabou para eles. O Senegal, precisando ampliar o saldo, aproveitou a oportunidade e não perdoou o Iraque, que acabou ficando com a pior campanha da Copa, mesmo não merecendo, na minha opinião. E a Noruega pôde se divertir bem nessa Copa, né, nesse retorno deles. Haaland já de cara fez 4 gols e se classificou para o mata-mata. Depois apanharam da França com o time reserva, mas aí já não importava muito. E esse descanso que deram ao time titular talvez tenha sido a escolha certa, visto o que fizeram depois no mata-mata. O grupo J foi o que mais errei feio na simulação que fiz. A Argentina não tropeçou aqui, estreando logo com o hat-trick do Messi, que não devia ter acontecido, né, porque ele meio que tinha que ter sido expulso no começo do jogo. Mas ainda assim, a Argentina foi muito bem. Contra a Áustria foi mais difícil, mas conseguiram vencer assim. A minha aposta que eles iam apresentar certas dificuldades na Copa parecia que não ia acontecer, mas parece que deixaram isso pro mata-mata. A Áustria, que era quem eu coloquei na minha simulação como uma surpresa para essa Copa,
acabou sendo uma de suas decepções. Aquele futebol intenso de pressão constante não apareceu muito nessa Copa, não cumpriu com aquilo que eu esperava deles. Outra decepção, mas que o surpreendeu menos, foi a Argélia. Eu ficava na expectativa que esse time, com seus talentos e um técnico que eu respeito bastante, iria uma hora clicar e funcionar, mas não rolou. Parece que há uma falta de entrosamento no time, e não ajuda também que todas as opções de goleiro são ruins. Mas com uma vitória sobre a Jordânia e um empate maluco com a Áustria, eles puderam fazer o mínimo de avançar. E a Jordânia fez uma primeira Copa bem respeitável, né? Perdeu os 3 jogos, mas fez gol nos 3 e foi competitiva. O contra-ataque jordaniano se mostrou bem perigoso e legal de ver. Vai ser bom ficar de olho neles na Copa da Ásia do ano que vem. O grupo K pode mostrar para nós que Portugal não era a favorita que muitos pensavam. Eu posso ter colocado eles como vice-campeões na minha simulação, mas para mim isso só aconteceria por meio do caminho favorável ao mata-mata, que foi o que minha simulação deu a eles, e ainda assim chegariam aos trancos e barrancos. No final nem tiveram esse caminho favorável, porque ficaram em segundo no grupo. Empataram com o Congo, que era algo que tinha previsto, depois recuperaram goleando o Uzbequistão, mas foram totalmente dominados pela Colômbia e tiveram que se contentar com um empate. Colômbia que era um time que estava me trazendo dúvidas antes da Copa, mas que conseguiram trazer o melhor de seu futebol aqui, aproveitando a atmosfera incrível que a torcida trouxe em todos os seus jogos. Já o Congo conseguiu fazer uma bela Copa, né, e mostrar para o mundo a qualidade que eles já haviam mostrado no continente africano. Eu achava um absurdo como alguns antes da Copa pareciam tratados como saco de pancada, quando eles eram um time extremamente competitivo. O mesmo não pode ser dito sobre o Uzbequistão, que depois de anos batendo na trave para classificar para a Copa, fez um primeiro mundial fraco. Mesmo já prevendo eles em último lugar do grupo, eu fiquei decepcionado com os Uzbeques. Mas é o que merece, né? Depois de trocarem o Capazzi, que foi o técnico que os classificou para a Copa, pelo Cannavaro, que é um técnico fraco e que só foi contratado pelo legado que ele tem como jogador. Mas os jogadores do Uzbequistão também não colaboraram, né? Se nem o Kusanov fez uma boa Copa, ficava difícil esperar muito dos outros jogadores, né? Especialmente defensores. O grupo L foi, como esperado, liderado pela Inglaterra, que estreou com uma grande performance contra a Croácia. Mas depois, nos 2 jogos seguintes, não impressionaram tanto. O time de Tuchel mostrou uma certa falta de criatividade ofensiva, meio que previsível, e se sustentando na base do talento de Bellingham e Harry Kane. Já a Croácia não impressionou muito, mas fez o bastante para ficar em segundo. Acho que talvez era isso que se esperava deles mesmo nessa fase. Daí Gana, apesar do ciclo todo errado e fudido que fez, conseguiu avançar na base da queirosada, uma vitória ganha por meio do contra-ataque nos acréscimos e um empate com os ingleses por meio do melhor harambol que você já viu. Meu maior erro da minha análise aqui desse grupo foi duvidar de Carlos Queiroz e que ele ia conseguir fazer esses ganeses jogarem direito. E o Panamá, coitados, né, terminaram a Copa com uma única equipe que não fez gol. É uma pena porque eles competiram bem nos jogos, tipo, contra a Croácia a minha dúvida deixou de se eles iam competir bem contra os croatas e se eles iam vencê-los. Mas infelizmente ter que viver e morrer com Farhar e o Odrme meio que faz isso. Foi um baita erro do Christensen não ter levado o Kadir para essa Copa. Como uma arma de segundo tempo, o garoto poderia ter sido ótimo. O Panamá também sentiu a falta de seu craque, o Meia Carrasquilla, que ficou no banco uns 3 jogos por não estar apto fisicamente. No final, não foi um vexame no Panamá, mas acabou sendo decepcionante, porque o time podia ter conseguido mais nessa Copa. É o mata-mata, que estreou a nova fase da Copa, os 16avos, que começou com África do Sul e Canadá. Joguinho bem decente, eu pelo menos me diverti com ele. A África do Sul certamente competiu bem, mas não pôde conter a evidente superioridade canadense, que também contou com Alphonso Davies pela primeira e única vez nessa Copa, entrando no final do segundo tempo. Brasil e Japão foi um jogo cruel, né, pelo nível dessas seleções, tendo que já se enfrentar nessa fase. O Brasil fez um péssimo primeiro tempo, o meio-campo novamente mostrou bastante problemas e o Japão conseguiu explorar bem isso, abrindo o placar. Mas não aproveitou o Brasil atordoado para ampliar esse placar. E no segundo tempo nós vimos a completa covardia de Moriaço, que decidiu segurar essa pequena vantagem pelo segundo tempo inteiro, tirando jogadores ofensivos para colocar peças defensivas. Parecia que o cara não botava fé na capacidade do time de enfrentar o Brasil de igual para igual. E não teve jeito, o Brasil puniu essa covardia e virou o jogo. Alemanha e Paraguai foi a primeira zebra do mata-mata, né? Os alemães não foram páreos para lidar com a retranca Paraguai e perderam nos pênaltis, encerrando a jornada de Nagelsmann na seleção, e agora temos 12 anos desde a última vez que a Alemanha chegou às oitavas de uma Copa. Tá feio o negócio. Holanda e Marrocos foi um dos melhores jogos dessa fase. Aqui vimos o Marrocos se mostrar até que bem superior à Holanda, dominando as ações, mas aquela ineficiência ofensiva deles continuou amaldiçoando-os, e o Verbruggen também, né, que partidaça que ele fez. Se não fosse ele, o jogo não iria para os pênaltis. No final, esse foi outro jogo em que a covardia foi punida, né. O Coman botou seu time para jogar de forma muito passiva e aceitar o domínio marroquino. No final, viram que não se pode aceitar ir para os pênaltis contra o Marrocos, porque eles têm o Bono no gol.
Costa do Marfim e Noruega foi, como esperado, um jogo equilibrado e bem disputado, mas a Noruega mostrou mais determinação para vencer. Depois que o Costa do Marfim empatou, eles tinham tudo para virar o jogo, mas meio que pararam e deixaram a Noruega dominar o final da partida, o que custou tudo para eles. A França não teve grandes problemas com a Suécia, né? A fraca defesa sueca não tinha muito o que fazer contra eles, né? Já México e Equador foi uma baita performance dos mexicanos e um grande fracasso do Equador. A forte defesa equatoriana se mostrou bem fraca nesse jogo. Parece que sentiram um Azteca contra eles. E o México avançou no mata-mata pela primeira vez em 40 anos. Inglaterra e Congo foi um jogo dramático para os ingleses, que começaram perdendo a partida, né? E novamente, não foi uma grande estratégia ou plano de jogo que salvou os ingleses, mas a genialidade individual de Harry Kane que fez com que virasse essa partida. Daí a gente vai para a maior pipocada da Copa, Senegal e Bélgica. O Senegal foi superior o jogo todo, fez 2-0, podia ter feito 3-0, mas acabou tomando um empate em 2 minutos no final do jogo, e a virada na prorrogação. Foi ridículo de assistir isso aqui, baita vacilo do sistema defensivo do Senegal, e Diao, pelo amor de Deus, né? Com o Mendy, que tinha se machucado, ele que teve a assumir o gol, e não fez um bom trabalho. É inaceitável a saída de bola dele no segundo gol. E as trocas do Papitial também não favoreceram o time. Não à toa ele deixou o cargo depois da Copa. Daí Estados Unidos e Bósnia, deu a lógica, nada muito para falar exceto que o Balogun, que foi o artilheiro do time na Copa, foi expulso, que acabou sendo uma das grandes histórias dessa Copa indo para as oitavas. Espanha e Áustria foi o jogo que começou mesmo a Copa para a Espanha. Aí parece que acordaram mesmo pro torneio, né? E venceram de forma tranquila, encerrando a Copa decepcionante da Áustria. Portugal e Croácia foi um jogo insano no segundo tempo. Apesar da Copa medíocre que faziam os croatas, mostraram por que eles têm que ser respeitados. É um time cascudo pra caralho. Se não fossem uns fios de cabelo, aquele gol no último minuto teria valido e levaria um jogo para a prorrogação. E Portugal fez o necessário para sobreviver e avançar. Daí Suíça e Argélia só concluiu aquilo que tinha falado dos argelinos. O time parece que não tem cruzamento e é muito fraco fisicamente. Suíça mostrou que era o time melhor. Austrália e Egito foi um confronto bem interessante e que teve que ser decidido nos pênaltis. Foi muito idiota a decisão do Popovic de tirar o Beach, que estava pegando tudo no jogo, para pôr o Ryan, que acabou pegando nenhum pênalti, e também colocar o Harrington de 18 anos para bater um pênalti decisivo. No final, passou o time mais esperto, eliminando o último time da FC da Copa. A Ásia tinha feito uma Copa tão boa em 2022, mas nessa acabou sendo bem fraca. Daí tivemos o grande jogo dessa fase, Cabo Verde e Argentina. Eu não botava muita fé em Cabo Verde aqui, achava que a Argentina ia se resolver bem pela fase de grupos que fizeram, mas não foi simples. Que jogada de Cabo Verde e que golaço do Cid Cabral, um tapa na cara do Benfica. Mas infelizmente não deu para segurar e a arbitragem também não ajudou, né? Para mim foi a mais injusta dos jogos da Argentina, mesmo que seja um grande lance polêmico. E por fim, Colômbia e Gana foi um jogo bem controlado dos colombianos, mas que correram riscos desnecessários. A ineficiência ofensiva deles mostrou bem as caras aqui, mas Gana não tinha o necessário para puni-los. Daí chegamos às oitavas, Canadá e Marrocos. Os canadenses fizeram um grande primeiro tempo e conseguiram totalmente anular o Marrocos. Mas no segundo tempo, os marroquinos conseguiram se adaptar ao jogo agressivo e de pressão do Canadá e encerrar a Copa do primeiro país sede. Paraguai e França era um jogo bem antecipado para ver se os paraguaios conseguiam causar mais uma zebra, mas não rolou. A França é bem mais time que a Alemanha. E a única coisa que os paraguaios puderam fazer foram faltas. Incrivelmente, só recebeu cartão amarelo depois que o jogo tinha acabado. Brasil e Noruega foi aonde tivemos o incidente desse Mundial, a eliminação da vez do Brasil. De novo para um europeu. O segundo tempo especial foi bem pobre do Brasil, muito passivo e covarde. Honestamente, me pareceu que o medo de tomar um contra-ataque norueguês fez com que a seleção abrisse mão de controlar o jogo. No final, isso não se mostrou algo ruim para a Noruega, o Haaland mostrou o demônio que ele é e resolveu o jogo. Inglaterra e México foi o grande jogo dessa fase, né? Que partida insana e cheia de garra e determinação. Uma pena o México não ter empatado esse jogo e levado para a prorrogação, mas foi foda, né? Destaque por Bellingham, que fez 2 gols e uma gigantesca partida, dedicação absurda dele. Espanha e Portugal, a final que eu tinha simulado, né? Mas aconteceu da forma que eu imaginava uma final entre os dois, total domínio espanhol. O Diogo Costa impediu que esse placar fosse maior. E aqui acabou a jornada de Cristiano Ronaldo nas Copas, né? Ele vai ter que se contentar com a Euro que ganhou lá em 2016. E tivemos aqui o jogo mais polêmico da Copa, Estados Unidos e Bélgica. Depois da expulsão de Balogun contra a Bósnia, houve todo um choro por isso. Parece que parte do público estadunidense não aceitava que ele ia perder o próximo jogo. Porra, o Pepe e o Wright eram bons jogadores para substituí-lo. Não era o fim do mundo para os Estados Unidos, né? Mas esse choro chegou até o Trump, que pediu ao Infantino para rever a suspensão do Balogun e a FIFA tirou a suspensão dele. Nem tiraram o cartão vermelho, falando que foi um erro, não. O vermelho foi mantido. O que eles tiraram foi a suspensão sem nenhuma justificativa. Isso tudo acabou sendo um tiro no pé, porque o Balogun não jogou bem contra a Bélgica. Ele sentiu a pressão, ele mesmo disse isso depois. E o resto do time parecia desestabilizado, enquanto a Bélgica veio com sangue nos olhos e foi para cima arregaçar o último país sede vivo na Copa. Argentina e Egito foi outro drama para a Argentina, e uma pipocada dos egípcios, que abriram 2-0, mas tomaram a virada em 13 minutos. A defesa egípcia não colaborou, eu achei a marcação deles muito lenta. O Showbir fez milagres, mas até aí tem limites, né?
O pessoal ficou falando de roubo nessa partida, mas honestamente, o primeiro e o segundo gol do Egito que foi anulado, foi bem anulado. E o terceiro gol argentino não teve falta, isso tudo desculpa. O Egito tinha a faca e o queijo na mão e não soube aproveitar. E por fim, Colômbia e Suíça, aqui pudemos ver a falta de eficiência ofensiva dos colombianos. Podiam ter vencido esse jogo em vários momentos, mas não aproveitaram as chances e deixaram os suíços pegarem as vagas para as quartas. As quartas começaram com a reprise de uma das semifinais de 2022, que Neil tinha previsto, e novamente foi 2-0, só que dessa vez bem mais controlado. O Marrocos nem conseguiu ameaçar direito a França, o Bono impediu que esse placar fosse maior. A estratégia do Wahbi não deu certo e o time no geral foi mal. É uma partida para eles analisarem o que deu errado para virem mais fortes em 2030. Enquanto a França mostrou o porquê a essa altura eles tinham se tornado o principal favorito da Copa. Espanha e Bélgica foi o único jogo em que a Espanha sofreu gol, mas tirando isso, os belgas não puderam ameaçar muito os espanhóis. Se o ataque espanhol fosse mais eficiente, essa partida podia ter sido mais tranquila. É a única fraqueza desse grande time, a ineficiência ofensiva. Noruega e Inglaterra foi um jogo bem equilibrado, mas a Inglaterra novamente pôde sobreviver graças ao talento de suas estrelas, especialmente o Bellingham. E também porque o Sorloth é um completo idiota. Realmente, improvisar ele de ponta direita foi um erro do Solbakken. Era para ter sido 2-0 no primeiro tempo, mas o Neandertal aqui quis ser fominha. E a Argentina e Suíça, mais um jogo maldito em que a Argentina se safou. Depois de sofrer o gol logo no começo, a Suíça foi crescendo e dominava as ações no segundo tempo. Achou um empate e tinha tudo para virar o jogo, mas o idiota do Embolor decidiu simular uma falta ridícula, estando com cartão amarelo e foi expulso. Daí não teve jeito, a Argentina virou na prorrogação. É sempre assim, os adversários da Argentina não têm competência para matá-los, porque a Argentina nunca foi um time imbatível, mesmo ganhando a última Copa, isso já era o caso. Nessa Copa do Mundo de agora e também na Copa América em 2024, os adversários sempre pareciam colocar a Argentina numa situação desconfortável, mas nunca conseguiam ser competentes para puni-los, e no final pagavam por isso. Os semifinalistas dessa Copa foram sem surpresas, primeira vez que isso acontece desde 2014. Aqui tivemos os 4 melhores ranqueados nas semifinais. Começando com França e Espanha, uma semifinal que acontece pelo seu terceiro ano seguido, e essa altura eu já estava apostando mais na França do que na Espanha, porque o seu elenco, que sempre achei superior ao da Espanha, estava rendendo muito bem nessa Copa, mas os espanhóis nos lembraram o porquê a França tem sido freguês deles nesses últimos anos, e não teve jeito, jogo controlado, sem tanto sofrimento, 2-0. Daí na outra semifinal, tivemos o clássico das Malvinas. A Inglaterra se mostrou superior aos argentinos no primeiro tempo e logo achou um gol no segundo, mas aí o Tuchel decidiu mostrar que é um técnico superestimado e decidiu segurar esse 1-0 contra a Argentina por uns 40 minutos. Fechou o time, tirou o atacante para pôr zagueiro. Foi uma covardia parecida com a do Moriás contra o Brasil, mas foi ainda mais feio aqui. E de novo, essa covardia foi punida. Depois dessa, o Tuchel perdeu o respeito de praticamente todo mundo. E honestamente, vai tomar no cu. Daí tivemos talvez a melhor disputa de terceiro lugar de todas. Eu não vou perder muito tempo aqui porque é só disputa de terceiro lugar, mas que jogo divertido e maluco que foi esse, Muito bom. E por fim, a grande final, a cancelada finalíssima aconteceu na Copa, E a Argentina fez uma das performances mais patéticas de uma finalista na Copa do Mundo. Os caras tiveram só 2 finalizações no jogo inteiro, a primeira só saiu aos 117 minutos. Controle total da Espanha que mostrou a sua superioridade, mas não a sua eficiência, novamente, a sua principal fraqueza. Porque esse jogo era para ter terminado pelo menos 2-0 no tempo normal. Parece que os caras não treinam chute de fora da área, porra. Mas felizmente acharam o gol e a seleção mais odiada do mundo não conquistou o bicampeonato seguido. Grande feito da Argentina, aliás. Nunca vi uma seleção tão antipática e odiada em todos os cantos do mundo. Terminamos, Foi uma Copa gigantesca e que nunca vamos esquecer, Claro. E a Espanha, agora vai ter a chance de defender seu título na próxima Copa jogando em casa. Isso é algo inédito em mundiais. E com o futebol que tem, com os jogadores que tem, geração, eles têm boa chance de conseguir isso. E agora encerramos de vez o ciclo de 2026, Agora esse canal entra numa nova era, o ciclo para 2030. Começando com a Copa da Ásia de 2027, que começa já em janeiro. Então, até mais pessoal, logo a gente se vê. Falou! Justice.